Salve, salve galera do bem, tudo bom com vocês? Nos dias de hoje, poucas coisas podem nos surpreender. Afinal, estamos acostumados a ter acesso a diversos conteúdos constantemente. Mas te garantimos que este vídeo será uma exceção. Quer apostar? Então assista a ele até o final e nos conte aí nos comentários se fomos capazes de te impressionar. O oceano é o lar de uma variedade de criaturas e é impossível controlar tudo que vive em suas escuras profundezas. Alguma vez você já viu este ser místico antes? Estas pequenas criaturas surreais são adoravelmente conhecidas como anjos do mar e se parecem mais com um Pokémon do que animais vivos que respiram. Os anjos do mar, na verdade, são terópodes, um grupo fascinante de caracóis marinhos que passam toda a sua vida no oceano, nadando e nunca tocam o solo. Eles podem ser encontrados no mundo todo, desde as regiões polares até as tropicais. Um animal translúcido, colorido e que usa suas supostas asas de anjo para nadar. Apesar de não parecer ameaçadores, os anjos marinhos na verdade são carnívoros e se alimentam como as águas vivas. Você tinha ideia que esta criatura mística existia nos oceanos? Há muito tempo atrás, quando o reino da Itália ainda existia, os membros da família real eram recebidos em todos os lugares com grandeza. Era uma espécie de norma imutável. Mas os habitantes da cidade de San Baggio enfrentavam uma dificuldade muito desagradável. Era uma cidade de fazendeiros e eles não tinham dinheiro para realizar uma recepção luxuosa. Então refletiram e decidiram receber a família real com a única coisa que tinha em todas as casas: o pão. Mas não estamos falando aqui de pães e biscoitos comuns, e sim de um prédio enorme e incrível feito de pão. Ao longo dos anos, os habitantes desta pequena cidade começaram a construir periodicamente uma catedral do pão. E em meados do século XVIII, a necessidade de fazê-lo desapareceu. Mas as pessoas não abandonaram sua adorada tradição. Então, a catedral de pão, massa e cereais se tornou um símbolo da paz na pequena cidade siciliana de San Baggio. Ela é construída todo ano e os habitantes locais passam até 3 meses criando os itens. O resultado é uma verdadeira obra de arte. Felizmente, você não precisa mais ser rei ou rainha para ver com seus próprios olhos. Alguma vez você já ouviu falar em um fenômeno chamado pareidolia facial? Será que você alguma vez já viu rostos nas coisas? Se sim, então você já experimentou deste fenômeno. Isto se trata de como o cérebro humano está programado para reconhecer padrões. Esta capacidade faz com que, sem notarmos, vemos faces nas coisas. Isto acontece o tempo todo, mas em julho de 2016, este fenômeno aconteceu em uma escala surpreendentemente maior. Sim, este é um vulcão sorridente. Para ser mais específico, este é o vulcão Kilauea, o vulcão mais ativo que os 5 vulcões juntos que formam as Ilhas Havaianas. Durante esta erupção específica que aconteceu em 2016, uma equipe com uma câmera sobrevoava o vulcão e ficou surpresa quando viram Kilauea dando um enorme sorriso. Lógico, graças à lava incandescente que fluía através da formação rochosa. Ao mesmo tempo, também a lava do vulcão chegou ao Oceano Pacífico pela primeira vez em 3 anos. Agora, olha a coragem desses 2 figuras à beira de um vulcão em erupção. O acrobata canadense Troy James é a própria essência da frase "não tente fazer isto em casa". Contorcionista naturalmente talentoso desde seu nascimento, Troy treinou toda a sua vida para dominar a arte de dobrar seu corpo de maneiras que parecem inteiramente sobrenaturais. Na realidade, ele se tornou tão bom em se mover de forma totalmente inumana que ele sempre é convidado para interpretar monstros e demônios em filmes e séries de TV. Acredite ou não, Troy realmente escondeu suas habilidades malucas de contorção até o colégio depois de sofrer bullying em uma idade mais jovem. E como você pode imaginar, de repente ele se tornou o cara mais legal quando começou a exibir seus movimentos inacreditáveis. Algumas pessoas ficam até um pouco assustadas com os talentos de Troy, e não é difícil de ver o porquê. Coisas que nos dias de hoje só o encoraja ainda mais. E quem pode julgá-lo? Afinal, ele vive da sua paixão e não deixa de ter um talento incrível. Nos dias de hoje, os super-heróis estão em moda no cinema, não é não? Mas fora da tela, os superpoderes não são reais, certo?
Bom, se você acha isso, conheça Jim, um corredor de longa distância com um superpoder de não cansar nunca. Jim tem sido chamado de o homem que pode correr para sempre. Com suas loucas habilidades ultramaratonas, ele corre por 3 dias e 3 noites seguidas. E mesmo ocasionalmente adormecendo enquanto está em movimento, ele não perde um passo. Enquanto a maioria das pessoas ficam doloridas depois de correr por muito tempo, o corpo de Jim literalmente não produz nenhum sinal que faça-o parar. Então, ele não sente absolutamente nenhuma fadiga. Ele até já se esforçou para ver o quão longe ele pode ir. Correndo com seu superpoder, enfrentou a maratona do Polo Sul com temperaturas de menos 25 graus e uma ultramaratona de 6 dias pelo deserto do Saara. Jim não tem intenção de parar nem diminuir seu ritmo tão cedo. E com esta resistência, parar para quê? Quando falamos em tempestades, já temos uma boa ideia de como elas são formadas, como aumentam e quando chegam a ser muito grandes. Apesar de que todas estas informações raramente são totalmente precisas. E a ciência por trás da confirmação das tempestades faz com que elas sejam ainda mais estranhas. E os nomes dados a estas tempestades geralmente ocorrem quando são classificadas de acordo com algumas variáveis, como a velocidade do vento, o tamanho, alcance e muitos outros fatores. As tempestades pequenas geralmente não são tão especiais para ganharem um nome, mas existem algumas exceções. Hector é uma tempestade que aparece simplesmente todos os dias e tem surpreendido tanto os especialistas quanto os moradores locais. Hector se forma todos os dias, sem aviso prévio, na costa norte da Austrália. Todas as tardes, entre setembro e dezembro, aproximadamente na mesma hora, todos os dias, Hector dá boas-vindas. Não é assim uma tempestade devastadora, mas todos em um raio de 160 quilômetros podem ver a quantidade incrível de raios e trovões e sentir os seus ventos fortíssimos. Arqueólogos estavam trabalhando em escavações no deserto de Gobi, na China, quando encontraram este esqueleto de dinossauro gigante e que mede quase 17 metros de comprimento. Só por comparação, a baleia azul atinge 20 metros de comprimento e pesa cerca de 40 toneladas. Agora imagine as patas deste animal, ou seus dentes então. E pelo que parece, eles existiam em todos os continentes e com o tamanho de 2 caminhões, podiam devorar facilmente um carro popular. O nome dado a esta nova espécie de dinossauro foi Gobi Raptor Minutus, numa referência ao local onde foi encontrado. E o mais estranho é que este tipo de dinossauro não tem nada a ver com esses de 5 metros mostrados em Jurassic Park. E o maior esqueleto encontrado até então era de 12 metros. Mas agora o recorde foi batido e se trata, lógico, de um evento histórico. Mas como nunca foi encontrado antes algo assim? Ninguém consegue explicar, mas é uma descoberta extraordinária. A próxima descoberta não é algo que todo mundo gostaria de encontrar em uma praia. Uma moradora do Texas resolveu tomar um sol e ar fresco na praia em um domingo ensolarado, mas ela e seus amigos acabaram encontrando um monstro estranho na areia. Observe esta criatura com presas assustadoras. Brett Desai publicou as fotos no Twitter e pediu ajuda para identificar tal monstro. Calma, não se trata de nenhum monstro alienígena, nenhum golfinho mutante. O mistério foi resolvido por um biólogo e cientista especializado em enguias. Imediatamente afirmou que o monstro em decomposição se tratava disto. Porém, o cadáver já estava danificado, de modo que a espécie não pôde ser determinada com precisão. Provavelmente se trata de uma enguia mesmo, com presas e raramente encontradas em águas rasas. Normalmente, estas assustadoras criaturas vivem em uma profundidade de 30 a 90 metros. Sendo assim, a probabilidade de encontrar este peixe é extremamente baixa. Mas então, como este animal acabou na costa? Especialistas afirmaram que um furacão no meio do oceano foi o que lançou este animal para a terra firme. Embora estes eventos sejam pouco comuns, tome muito cuidado ao caminhar pela praia. A Islândia é famosa por sua geologia notável. A lava irradia pelo país, impulsionando vulcões ativos, fontes termais e, claro, fornos para pães.
Hugh Merson é um padeiro da lava na Islândia, em uma pequena cidade à beira de um lago. Sua população é apenas de 200 pessoas e assar pão no subsolo é uma tradição de família. Os ingredientes do pão é praticamente o mesmo do pão que conhecemos, mas o inusitado é a aventura para encontrar o seu forno. Um buraco cavado perto do lago da cidade, em temperaturas baixíssimas. O subsolo continua fervendo, então ele cobre o buraco com a própria areia para manter o calor e deixa sua panela descansar por cerca de 24 horas. Então, no dia seguinte, ele desenterra sua panela e tá aí, o pão está pronto. O futuro já chegou com os carros elétricos. Os consumidores cada vez mais estão ansiosos para comprarem veículos elétricos. E as vendas destes estão decolando em todo o mundo. Mas agora você consegue imaginar caminhões gigantes e pesados que podem se mover com eletricidade? A Alemanha sim, e está apostando em estradas elétricas para promoverem um transporte ecológico. O país já iniciou os testes reais em um sistema de rodovias com um trecho de 13 quilômetros. A rodovia fica localizada em Frankfurt, onde o caminhão a diesel e o elétrico estão se fundindo no tráfego diário. Eles recebem a eletricidade de cabos para impedi-los de usarem a combustão. Os testes anteriores no país se baseavam em testes noturnos, lentos ou com acompanhamentos de militares. E a primeira rodovia assim foi lançada na Suécia em 2016. Isto é difícil de acreditar e são chamados de ovos de dragões, mas estas imagens não saíram de Hollywood. E você mesmo pode encontrar um desses. Essas rochas de aparência estranha foram descobertas pela primeira vez em Michigan, Estados Unidos, e possuem a extraordinária capacidade de brilhar como lava derretida, apesar de serem frias ao toque. Isto é porque elas contêm um mineral chamado sodalita, que brilha sob a luz ultravioleta, em uma magnífica amostra da nossa mãe natureza. Imaginem esta mulher, que chora lágrimas de cristais. De acordo com ela, não é tão legal assim não, já que estas dolorosas lágrimas estão mais para a maldição do que para a bênção. Os especialistas inicialmente acreditavam que ela estava sofrendo de uma rara condição médica, onde se acumula substâncias cristalinas nos olhos. Mas, recentemente, isto foi refutado, devido ao seu grande tamanho. De qualquer maneira, é uma habilidade estranha, desconhecida. O clima tem um poder incrível, e estas maçãs congeladas descobertas por um fazendeiro americano não tem nenhuma fruta dentro. As maçãs fantasmas aparecem durante o congelamento provocado por um clima gelado, logo após a chuva. O que aconteceu aqui foi que a maçã já madura escorregou pela casca do gelo, porque as maçãs possuem um ponto de congelamento mais baixo do que a água, permitindo que descongelem antes e escapem do gelo. Existem muitas plantas estranhas no mundo, mas esta planta conhecida como piranha africana está entre as melhores. Só não entendemos por que esta planta ganhou este nome, não é não? Mas a estranheza não termina aqui não. Como a planta fantasma, ela também não fotossintetiza, mas se alimenta de raízes de outras plantas. Esta planta piranha só possui uma flor e cheira como melão fresco. Assim ela atrai os besouros para poder polinizá-las. Muitos a comparam com a planta carnívora do Super Mario, e certamente ninguém quer uma dessas. E falando em plantas estranhas, olhe esta, encontrada no deserto da Namíbia, no sudoeste da África. Ela é praticamente um cadáver vivo. Esta gigante massa de folhas murchas é realmente uma planta saudável, que usa suas grandes folhas continuamente em crescimento para recolher o sereno nas primeiras horas do dia. Elas produzem pinhas no lugar de flores e existem desde a era dos dinossauros. Esta é uma verdadeira sobrevivente. O que você está vendo aqui agora é simplesmente uma rocha esculpida. Se trata de uma pedra preciosa minuciosamente lapidada, fazendo com que cada superfície reflita seu entorno, dando a impressão de um objeto que tenha saído de algum software. A maioria das cores possuem diferentes tons, mas o que você diria se tivesse mesmo um tom de preto diferente? Este material foi criado na Inglaterra e é a substância mais escura conhecida pelo homem. Ela absorve até 99,99% de toda a luz visível. É tão escura que os objetos 3D cobertos por ela parecem completamente planos olhando de cima. Inclusive, uma forma plana pode até parecer enganosamente profunda. Como, por exemplo, este círculo de 2,5 metros, que se parece mais com um buraco negro de um desenho animado. Este vídeo mostra o céu de Maracaibo, na Venezuela, o qual é atingido por raios todos os dias. Não existe muito que podemos dizer sobre este fenômeno natural. O incrível é que os raios produzem incríveis formas quando tocam o chão.
Até mesmo pessoas já foram marcadas por eles. Já quando os raios atingem áreas secas ou areia, a história é diferente, já que o calor de mais de 1800 graus Celsius produzem tubos de vidro, conhecidos como raios pedrificados. A foto desta enguia-lobo gigante pode ser assustadora, mas acreditamos que você não conhece a dieta dessas enguias. Seus dentes fortes permitem que elas mordam e quebrem. Aí, seus dentes começam a se parecer com pedras de quartzo rosa. E você não vai querer se encontrar com este animal em um lugar escuro. Mudança é um processo trabalhoso, mas isso é uma tradição na Malásia. E os amigos do bairro ajudam a mudar uma casa literalmente de lugar. Eles carregam a casa inteira até o próximo destino. Eles possuem esta tradição já há mais de 150 anos. Em 2018, esta técnica também foi utilizada por uma comunidade, levando uma igreja inteira. O senhor nesta foto pode até parecer um personagem de contos de fada, mas não é. Este agricultor de 74 anos possui literalmente um chifre de 12 centímetros saindo de sua cabeça. Este cresceu por 5 anos desde que ele bateu sua cabeça. Então os cirurgiões conseguiram remover este chifre agora em 2019. Pois o seu cabeleireiro não podia fazê-lo. Os cientistas explicaram que esse chifre é composto de queratina e pode estar relacionado com a exposição à luz solar e à radiação. Pela internet já nos deparamos com 1, 2 e muitos outros que parecem estar usando próteses. Quais destas coisas que você viu neste vídeo que te impressionou mais? Nos conte aí embaixo nos comentários. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.